Olá a todos. Bom, vamos continuar aqui, tá? Nós estamos no capítulo 7, falando sobre forças e leis de Newton, ok? Bom, primeira coisa, para dar uma revisada, força é o que é capaz de mudar a inércia de um corpo. Mudar a inércia de um corpo é simplesmente fazer com que ele mude do estado de repouso para movimento. E se ele está em movimento uniforme, nós fazemos ele voltar para o repouso. Olha só, imagine que eu tenho aqui uma bolinha, certo? E é aplicada uma força nela. Alguém vai lá e dá um chute na bolinha. O que acontece? Ela passa a se movimentar. Então aqui, ó, observem que ela passou do estado de repouso para movimento, ok? Essa bolinha, ela vai viajando. Imagine que ela está viajando pelo espaço do campo e ao mesmo tempo ela está sofrendo com as forças de atrito, ou seja, o ar está indo contra o movimento dela, até que chega um momento que essa bolinha para. Esse parar significa que ela está em repouso. Observem, ela estava em movimento, a força da resistência do ar parou a bolinha. Entenderam o que é mudar a inércia de um corpo? Além de mudar a inércia de um corpo, a força ela pode provocar deformação em um corpo. Não sei se vocês já pegaram um elástico, e quando vocês pegam um elástico e esticam esse elástico, ele vai ficando cada vez mais fino. Nós chamamos isso de deformação. Um outro exemplo é quando vocês pegam uma latinha de alumínio e apertam a latinha de alumínio. Ela fica toda deformada, tá? Então a força ela está ligada a essa questão. Vimos também que através da segunda lei de Newton, isso aqui é segundo, tá? Segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Até aqui não tem nada de novo, ok? O que a gente precisa lembrar? Força, a unidade é Newton, massa, a unidade é quilograma e a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Ok? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, bem rápido, só para fixação, e depois a gente ir atrás dos exercícios. Bom, imagine que eu tenho aqui uma caixinha, e essa caixinha tem uma massa M igual a 2 kg. Ok? É aplicada então nessa caixinha uma força de 20 newtons. E eu quero saber qual é a aceleração. A aceleração do corpo devido à ação da força. Simples, né? Usaremos a fórmula força é igual a massa vezes a aceleração. Se a gente usar isso aqui, eu sei que a força é igual a 20 newtons e eu sei que a massa é igual a 2 e a aceleração fica A mesmo, tá? Então, ó, 20 é igual a 2A. Esse 2 que está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, fica 20 sobre 2 é igual a A. Ou melhor, A igual a 10 aceleração, ó, metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Bom, esse exercício é um exercício simples que fala de força e também da segunda lei de Newton. Bom, aplicando esse mesmo conceito de força, olha lá, formulinha, força é igual a massa vezes aceleração. Existe um outro conceito de força, a força-peso, tá? Ela é uma força assim como qualquer outra, mas é uma força que existe nas pessoas que estão
submetidas à aceleração gravitacional de algum planeta. Então, ó, o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Olha só, é a mesma coisa praticamente. Peso é uma força, a massa é a massa e a aceleração passa a ser a aceleração da gravidade. Tudo bem? Agora, para vocês verem como isso é muito simples, existe um exercício na página... Um exercício, olha só, esse exercício aqui eu vou fazer com vocês. Dê uma olhada, ó. Duas amigas, Alice e Vitória, possuem a mesma massa, tá? Quem pesaria mais? Alice em Marte ou Vitória em Vênus? Parece uma coisa muito boba, né? Mas esse exercício é completamente conceitual. Bom, elas têm a mesma massa, ok? Então eu vou falar o seguinte, ó, que a massa da Alice, eu vou chamar ela de M, tá? E a Vitória, vou falar que a massa da Vitória são iguais, não são? As duas massas? Então, se a Alice tem uma massa M, a Vitória também tem uma massa M. Então, o que ele quer que eu faça? Ele falou o seguinte, ó, a aceleração da gravidade de Marte, eu vou anotar aqui, ó, gravidade de Marte é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade de Vênus, olha lá, é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer saber? Ele quer saber quem pesa mais, Alice em Marte ou a Vitória em Vênus. Bom, é pura aplicação. A gente sabe então que o peso, ou melhor, a força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Segundo a lei de Newton, força, massa vezes aceleração. Vamos lá então, ó. Vamos verificar qual que é o peso da Alice, ok? P-A-I. Bom, a gente sabe que a massa da Alice é igual a m, certo? E que a aceleração da gravidade de Marte, que é o lugar que ela está, é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, eu tenho que o peso da Alice é igual a 4m, ok? Simplesmente aplicação da fórmula. Olha só, o peso da Vitória é o quê? É a massa da Vitória vezes a gravidade do planeta que ela está. Ela fala que a Vitória ela está em Vênus, então é 8 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a massa dela? Bom, a massa dela é m vezes 8, que é a gravidade. Então eu tenho que o peso da Vitória em Vênus é igual a, olha lá, 8 vezes m, 8m. Qual que é maior? Oito m, certo? Então a Vitória pesaria mais. Exercício simples, não? É relativamente simples, na verdade. É só você aplicar a fórmula, ok? Bom, agora que eu já expliquei sobre a força e mostrei para vocês uma aplicação dela, eu gostaria de falar sobre a aplicação de forças. Como é que funciona a soma da força resultante? Bom, vou falar o seguinte, ó. Imagine vocês que eu tenho aqui um cabo de guerra, certo? Então aqui você tem crianças do lado esquerdo e crianças do lado direito, ok? Aqui e aqui, ok? Então várias crianças aí puxando a corda, tá? Eu vou desenhar só duas aqui. Bom, olha só. Nesse ponto aqui, eu vou ter a aplicação de duas forças. Eu vou falar para vocês o seguinte, que a força resultante para a direita
é igual a 100 newtons. E vou falar também que a força para a esquerda, que esses dois rapazes da esquerda estão aplicando, ela é igual a 50 newtons. Para onde a corda vai se locomover? Para a direita ou para a esquerda? Olha lá, ó. Eu tenho 100 newtons para cá e eu tenho 100 newtons para cá. Opa, desculpem. Eu tenho 50 newtons para cá, tá? É simples. A força resultante é para a direita. Então, ó, força resultante ela é igual a 100 menos 50, ok? Isso me dá 50 newtons. Para a direita. Bom, agora eu vou falar de uma outra situação. Imagine que eu tenho aqui um ônibus, tá? Parado, sem combustível. E esse ônibus ele está sendo rebocado por um carrinho e também um trator, tá? Esse é o meu trator. Então, ó, o carro está puxando e o trator também está puxando o meu ônibus, ok? E eu vou dizer o seguinte, que esse trator ele puxa o ônibus com uma força de 500 newtons e que esse carro ele está puxando o ônibus com uma força de 200 newtons. A minha pergunta aqui, qual é o valor da resultante? Olha só, vou fazer que esse ônibus a esse ponto, tá? Para estudos. E eu vou dizer que para a direita existe uma força resultante. Essa força resultante, como eles dois estão no mesmo sentido, é somado. Força resultante é igual a 200 mais 500 newtons. Isso me dá 700 newtons, ok? Bom, então existe agora aí uma necessidade de definir como é que a gente calcula a força resultante. Olha só, se as forças atuam no mesmo sentido, eu tenho que a força resultante é a soma das forças. F1 mais F2 mais F3 mais todas as forças que existirem no mesmo sentido, ok? Então nós fazemos o que? A somatória. Isso aconteceu o que? Nesse caso aqui, elas estão no mesmo sentido, eu somei as duas. A outra condição é se as forças atuam em sentidos opostos, a força resultante ela é calculada, veja bem, eu vou chamar isso aqui de F1 e isso aqui de F2. Olha o que a gente fez ali, ó. A gente fez F1 menos F2.
A força resultante é igual a uma das forças menos a outra. Olha só, podia ser o contrário aqui. Podia ser 100 newtons para cá e 50 newtons para cá. Como você faria? Usaria a fórmula, certo? Ah, professor, deu menos 50 newtons. Quer dizer que ela está ao contrário do sistema que você indicou, ok? Quer dizer que ela está ao contrário daquilo que você pensava. Se aqui fosse 100, eles se deslocariam para a esquerda, ok? Olha só. Então, ó, imagine que eu tenha aquela situação e olha só. Eu digo para vocês que a minha força F1 é igual a 50 newtons. E eu falo que a minha força F2 é igual a 100 newtons. Ok? Bom, vamos fazer a resultante aí então. Força resultante é igual a F1, 50 menos 100. Isso aqui é igual a menos 50. Eu coloquei F1 como sendo a maior, ela como sendo a positiva. Então eu estava pensando que minha força resultante ela estaria para cá, ó. Mas com esse sinal negativo, significa que a força resultante tem um sentido contrário. Ok? No mais, sempre que vocês verem um sistema de forças, e por exemplo, olha lá, ó, aqui eu tenho 1000 newtons e aqui eu tenho 10 newtons, façam do maior menos o menor, evita um pouco de problemas, tudo bem? Então, ó, nesse caso, o meu deslocamento é para a direita e minha força resultante, então no sentido contrário, é igual a 1000, que é F1 menos 10. Isso aqui dá 990 newtons. Ok, então, falamos de força resultante, falamos quando elas atuam em sentido contrário, falamos quando elas atuam no mesmo sentido e agora existe uma nova situação. Olha só, imagine que tenhamos duas forças, ok? Uma força aqui para cima e a outra força para a direita. Olha lá. É uma situação em que as forças elas não estão na mesma direção. Lá elas estavam, elas sempre estavam na direção horizontal. Mas agora não. Agora uma está na vertical e a outra tá na horizontal. Como que a gente faz para calcular a força resultante? Bom, é uma dica, ó. Eu tenho a seta apontando para cá e a outra para cá. A minha resultante começa no início da primeira e vai até o fim da segunda. Olha só. Então, ó, essa verde aí seria a minha força resultante. Olha lá, força resultante. Ok? Bom, olha lá então. Eu vou falar que essa força aqui minha, a F1, ela vale 3 newtons. E vou falar que a minha F2, ela vale 4 newtons. E eu quero saber qual que é a força resultante. Essa imagem lembra alguma coisa para vocês? É um triângulo, certo? É um triângulo retângulo, ó. Como que a gente resolve as operações com o triângulo retângulo? Bom, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, a minha força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ok? Então, ó, quero saber, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais
4 ao quadrado. Minha força resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16. E 9 mais 16, se vocês calcularem aí, é igual a 25, ok? Então, a minha força resultante, olha lá, aqui eu tenho ao quadrado. Para eu tirar esse quadrado, eu preciso aplicar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5 newtons. Essa é a minha força resultante. Aquela força ali, 5 newtons. Olha só, mas a questão principal é que nós sabemos que a soma das forças resultantes, ela pode acontecer então quando elas estão na mesma direção ou não. Vou dar um exemplo. Essas aqui elas não estão na mesma direção. E olha o que a gente fez. Mas agora eu queria propor o seguinte. Imagine que tenhamos uma força aplicada para a direita e uma força aplicada para baixo. Olha lá, duas forças, tá? Qual é a diferença desse exercício para o exercício anterior? A diferença é que essa força aqui tem a mesma orientação e essa não. E aí, o que eu faço? O que eu preciso fazer para resolver essa situação? Para isso, meus alunos, existe uma coisa chamada lei do paralelogramo. Paralelogramo tem 4 lados e lados paralelos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma representação dessa força aqui, ok? Lembramos que é só uma representação. Olha só. Tá?